sou a Deise Luce, coordenadora acadêmica do Instituto Carlos Chagas, e nós estamos iniciando o nosso podcast Conexão em Rede. Um podcast que vai vir falando sobre gestão hospitalar, MBA, vai estar trazendo novidades, vai estar trazendo pessoas da área que consigam estar conversando com vocês e trazendo para vocês aquela ideia. Vem fazer gestão hospitalar no Instituto? E hoje nós estamos com uma convidada maravilhosa, que é a Fátima Ribeiro. A Fátima, ela é administradora hospitalar, militante da área de saúde há 40 anos, diretora de 4 hospitais. Ela foi diretora de 4 hospitais, só no Hemorrio foram 17 anos. Ela é, hoje em dia, conselheira do Conselho Regional de Administração, diretora de registro do Conselho Regional de Administração e coordenadora da Comissão de Saúde do Conselho Regional de Administração. Fátima, agora eu passo um pouquinho a palavra para você, porque se eu fosse falar do seu currículo inteiro, a gente levaria 1 hora, então eu vou deixar para ela se apresentar melhor. Obrigada, Deise. Eu sou uma pessoa que gosta muito da saúde, não me vejo fora de um serviço de saúde, mas não sou médica, né? Pude contribuir bastante, sabe? Tive também no IVB, no Instituto Vital Brasil, e pela Fundação Getúlio Vargas, eu participei de projetos em 3 hospitais do Nordeste, do Maranhão. E ali você vê, né, o quanto é bonito o SUS, quanto é interessante. Ali que se aprende, né? Tive também um pouco num trabalho de projetos na Lagoa, no Hospital da Lagoa, e fiz uma avaliação, eu não, né? Eu e o grupo todo de projetos, fizemos uma avaliação nos laboratórios oficiais brasileiros da Federação, de norte a sul. Então, conheço eles, não todos, porque tínhamos grupos para ir, e pude aprender bastante, né? Porque você ser da saúde tem que ser generalista, não saber só de hospital, só de uma UPA. Você tem que saber de tudo, né? E ter bastante conhecimento em gestão. Eu acredito nisso. Nós agradecemos demais a sua presença, o seu aceite. Esse, na verdade, é o nosso primeiro podcast. Nós estamos dando a entrada, né, desse trabalho aqui dentro do Instituto. E ela foi a pessoa escolhida porque eu sei o quanto ela conhece, o quanto ela sabe para estar aqui conversando conosco. Para quem ainda não sabe, nós temos um curso de gestão hospitalar, nós temos MBA em Executivo em Saúde, então tem toda essa familiaridade com o Conselho Regional de Administração. E aí eu vou aproveitar, conte um pouquinho do trabalho do Conselho. O que vocês conseguem fazer lá para esses alunos que estão se formando, né, que estão entrando no mercado de trabalho? O que ele pode esperar do Conselho Regional de Administração? Olha, o nosso conselho ele vem trabalhando muito com palestras, com bastante trabalhos com os próprios alunos e até mesmo para os administradores formados, né? Tecnólogos também. E nós temos a nossa missão, na realidade, é valorizar o profissional de administração em suas áreas específicas. Eu, por exemplo, estou na comissão de saúde desde 2007. Bastante interessante. E já passei por muita coisa no conselho, né? Hoje estou conselheira e diretora de registro, mas o conselho ele chama muito ele faz os ENCADs, né? São os encontros de administradores no interior do Rio, no interior do estado, né? Ele tem as nossas vans itinerantes, e essas vans itinerantes que faz os registros dos profissionais e faz várias coisas dentro da van. E Macaé é o local onde tem bastante procura, né? E a função da CAIS, na realidade, é valorizar o profissional de administração na gestão de saúde, na gestão de serviços de saúde, não só hospitais. E aí o nosso conselho, esse ano passado, ele fez 60 anos, né? E ele vem trazendo muitas expectativas para os alunos, né? Eles dão muitas palestras, nosso coordenador, assessor acadêmico, ele vai dar muitas palestras dizendo o que cabe a cada especificidade da administração, né? Porque a administração ela é ampla, ela é generalista, entendeu? Então, a gente fala assim, eu sou administradora, legal.
Mas você é administradora. Qual a sua área? Qual a sua área? Que também não dá para ser, ela, apesar de ser amplo, não dá para você ser um generalista e conhecer de tudo. De tudo ao mesmo tempo. Sim, Mas possível. na administração de saúde, minha amiga, você tem que conhecer do esgoto ao oxigênio. Sim. E é por isso que o nosso curso, eu, na verdade, eu sou enfermeira, né? Sou, como falei, coordenadora acadêmica, e eu dou aula de apoios diagnósticos, né? E dou aula de segurança dentro das unidades hospitalares. Então, a gente vê o seguinte, o aluno, ele precisa conhecer tudo. Então, dentro de apoio diagnóstico, eu falo como é que funciona uma escala de enfermagem, como é que eu faço para fazer um quantitativo ideal por paciente. A gente demonstra para ele o que é feito num laboratório, porque é o que você falou, ele tem que sair com uma visão ampla, né? E hoje em dia a gente fala muito em segurança do paciente, gestão da qualidade, né? Gestão de risco. Gestão de riscos, né? Porque a visão que a gente tem, que precisa ter enquanto administrador, é como mitigar esses riscos. Às vezes, eu costumo falar que, às vezes, a gente que trabalha em gestão, em planejamento, a pessoa não está nem pensando naquilo. Você olha, não, aquilo ali tem um risco de cair. Se cair, vai acontecer isso. A gente tem olho de Tandera, né? Thundercat de antigamente, na minha época de infância, né? A gente tem uma visão além do alcance, porque a gente tem que ter essa visão do que, né? Como que eu previno, como que eu evito, que é a gestão do risco. A gestão de risco, né? E lá no nosso conselho, nós estamos já tem uns 2 anos fazendo a OBA-DM, que é as Olimpíadas de Administração. E nós estamos trabalhando os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Então, esses objetivos têm game, os alunos, é para alunos também, tem para professores, e aí os alunos e os professores fazem os games e respondem, né, as questões. Esse ano, a nossa Olimpíada vai falar do ODS 3, que é Saúde e Bem-Estar. Né? Então, eu estou muito contente também, porque foi uma ideia de nosso presidente assim, muito importante, porque a procura é muito grande do Brasil inteiro. Essa vai ser só para o Rio? Não, é o Brasil inteiro. No Brasil, mas assim, vocês vão fazer um polo no Rio e cada já vai chamar todo mundo. Ai, é inscrição mesmo. E assim, é muito interessante essas Olimpíadas. Aí tem depois as medalhas de ouro, né, de prata. Então eu acho assim, dá aquele. Eu adoro. Eu também gosto. Eu sou muito voltada para essa área de trazer todo mundo, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, sobre o ENAD, né, fazer semanas científicas. Eu sou uma coordenadora acadêmica que eu gosto de agregar. Isso, para mim, e na saúde tem que ter isso. Tem que agregar. E aí, depois, eu quero saber como é que a gente faz para escrever os nossos alunos, como é que a gente faz para que eles participem. Eu acho que já pode ser um pontapé para o pensamento do ENAD, para uma imersão no ENAD, porque o que a gente quer é que eles saiam, né, no final do ano, né, quando eles forem fazer a prova, eles tenham a consciência que eles são também articuladores da sua própria formação. Claro. Né? A instituição, ela oferece o curso, mas quem tem que se empoderar... A responsabilidade, é verdade. Quem tem que pegar o poder do estar formado é ele. E quando ele faz um ENAD bom, ele joga para si e para a instituição, olha, estamos bem. Podemos continuar no mercado de trabalho. No mercado de trabalho. Isso está legal, né? É verdade. E eles têm que ir com uma responsabilidade maior para o ENAD. Que não é, eu estou dando nome para a instituição. Não está dando nome para a instituição, ele está dando nome para ele que está indo trabalhar. Para isso. E aí você pegou um ponto muito legal. Fátima Ribeiro do Hemorrio. Não. Eu sou a administradora Fátima Ribeiro. Isso. O Hemorrio, claro, minha casa, desde pequenininha, desde 20 anos eu estou no Hemorrio, né? Agora não estou mais, já estou aposentada. Mas ele me ensinou tudo. Quando a gente fala de gestão, a gente está falando de profissionais capacitados. É isso. Eu vou falar dessa instituição porque éramos 5 diretoras, éramos 5 mulheres na direção. A diretora geral era uma administradora, ela é médica e hematologista. E ela, já falecida, e a quem eu devo tudo na minha vida. E ela
ela tinha uma noção de gestão. É assim, você nasce líder? A pessoa nasce líder. Mais ou menos. Né? Você tem aquela sensibilidade de liderança, mas você tem que aprender a ser líder. É a mesma coisa a gestão. Você nasceu gestor? Não, mas ela tinha esse viés de gestor. E para que nós dessemos certo, e demos certo, com certeza, ela conseguiu MBA na Fundação Saúde para todos os gestores multidisciplinares, multiprofissional. Que visão estratégica, hein? Muito boa. Doutora Kátia Mota. As pessoas têm medo, quando elas são líderes, geralmente elas têm medo que você se empodere do conhecimento, né? E que é uma falha. Porque se eu tenho pessoas que trabalham comigo, que têm capacidade, nós somos um grupo. Né? Então, se eu sou boa, mas eu consigo que quem esteja comigo se empodere do conhecimento, que tenha sabedoria para crescer, crescemos todos. Todos. Mas, assim, a visão dela é uma visão que não é de todos. Todos. Pois não é. Não, a visão que ela E teve, aí não. Era assim, vamos fazer o programa de qualidade dentro. Antigamente era qualidade total. E em 94 começamos. Começamos o programa de qualidade onde todos, médicos, toda a equipe multiprofissional. Difícil? Muito difícil. Nós ganhamos o troféu, antigamente era troféu, né? Passamos pelo bronze, pelo prata, pelo ouro e o troféu de qualidade recebendo Era Era um projeto com a... Esqueci o nome dela. Merilane? Não, Merilane. A Merilane depois trabalhou com ela e ela foi o PQ Rio, agora não é mais. Isso. Mas esse não, esse foi do Hemorri, não do Hemorri, né? Foi do governo federal e a gente conseguiu ganhar o troféu no meio da Marinha, junto com a Marinha, junto com Petrobras. Então, a gente fala para você assim, para você ver, são empresas e instituição que não são de saúde. Então, a gestão, ela pega tudo. E eu sempre digo, também quando eu dou minhas aulas, eu digo que a administração, ela é um hospital, ela é uma empresa são várias empresas dentro de uma empresa. É isso. E o cara que está lá na ponta tomando conta, né, ele tem que conhecer de informática, tem que conhecer de engenharia clínica, tem que conhecer de enfermagem. Não quero nunca aplicar uma injeção. Não é essa a finalidade. Tá? Tem que conhecer de infraestrutura. Eu quero botar um equipamento aqui nesse laboratório. Ok. Muitas vezes eu barrava o equipamento, porque antes eu tinha que fazer o estudo de cálculo. Tem que fazer precificação para saber o que vai... Saber se aquele equipamento vai segurar, aquele prédio segura aquele equipamento, e não segurava. Teve um aí que não segurou. Mas tudo bem. E aí a gente vai fazendo isso. Tem custos hospitalares que dependem do enfermeiro, que depende do médico. Se eu não tiver as informações deles, eu não vou conseguir sozinha. Então, eu digo para você, eu sou a favor de um diretor de hospital ser médico, sim. Não vamos puxar a brasa para a minha sardinha. Mas com profissionalização e gestão. Isso. Ele tem que saber conversar sobre gestão com os seus pares. Uma coisa que a gente observa muito em hospital, eu estou falando de hospital, mas não é só hospital, né? Sim. Postos de saúde, unidades básicas de saúde. Né? Uma coisa que eu observo muito é que o RH em saúde é um RH totalmente diferente de outras empresas. Ele tem que ser visto com muito cuidado. Eles têm que ser vistos assim, com muita leveza, porque trabalham com a doença e a morte o tempo inteiro. E aí eles usam uma casca. Eu sou forte, então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e não é isso. Então a gente tem que também olhar o RH. E o RH é de quem? Sim, é da gestão. Né? Entendeu? Nem só o RH, não. Eu acho que esse corpo administrativo do hospital, ele é o pulmão. É o pulmão. Se ele não estiver quem carrega o piano. quem bota o oxigênio em quem?
né? Você falou do RH, eu falo do almoxarifado. A Meu logística. Deus, o almoxarifado, quando ele não sabe trabalhar, quando ele não sabe Acabou. previsão de compra, quando ele não sabe quando é que ele tem que comprar, a previsão de quanto aquela clínica gasta e por que aquela clínica gasta tanto. Tem X Mas isso não é para o médico, isso não é para o enfermeiro, isso não é para... É para todo mundo. É para todos. Eu estava no hospital, até mesmo de logística, de infraestrutura, né? Então, eu estava no hospital. Quando eu entrei no hospital, os inflamáveis era na porta da farmácia. Jesus, misericórdia. A primeira coisa que eu fiz, eu falei assim, vamos tirar daqui. Porque se pega fogo lá dentro, ninguém sai, morreu. Acabou. Morreu. Né? Sim. E tirei os inflamáveis. Então, são poucas coisas. Que é visão. Que é a visão. É a gestão do risco. É a que você gestão falou do no risco. início, né? Outra coisa, você falou de almoxarifado. Papel higiênico, rolão. E aí, eu digo para você, o gestor administrativo tem que estar muito colado com aquele da ponta, porque é aquele que vai te trazer tudo. E ele vai te contar se está bem ou se está ruim. Chegou para mim e falou, Dona Fátima, não suporto que me chame de doutora, tá? Dona Fátima, eu estou sentindo esse rolão leve. Eu falei, E o que você vai fazer? Eu vou medir. E ele mediu. Faltava 200 metros em 600 em cada rolão. Você vai para quem? Para o fornecedor. Então, a gestão de fornecedor também é assim. Então, quando a gente faz o inventário na área de almoxarifado, estou falando do almoxarifado de hospital, né? Quando a gente faz, muitas vezes a gente tem erros na contagem. Roubaram. Roubaram, não está mais aqui porque roubaram. Não. Mas talvez é a logística do recebimento. É o recebimento. Às vezes vem uma caixa de agulha faltando uma agulha. Na hora que você vai contar um por um, Sim. Você não vê. Né? Então, são essas coisas que o gestor... Aí, aquela grande frase, tira um bom técnico e ganha um mau gestor. Não tem isso? Tem. E é isso que está acontecendo ultimamente. Então, nós temos que ocupar os nossos espaços. Então, façam essa formação, tenham essa formação. Sabe por quê? Qualquer dia, algum dia, tanto público ou privado, nós vamos precisar de alguém com esta visão. Você vê a hora da Covid, né? O tempo da Covid. Um leito de Covid não tinha só um médico ou só um enfermeiro. Ele tinha muita gente. Uma pessoa... Olha, eu digo assim, nessa época tínhamos muito que aprender. Eu acho. Será? Eu não sei, assim, né? A gente que está na ponta, que eu sou enfermeira, chão de fábrica, né? Eu costumo brincar sobre isso. Nós aprendemos muito. A gente aprendeu a brigar por gramatura. A gente aprendeu a brigar pelo material que passou pela padronização, que foi testado, porque eu não tinha tempo para testar nada. Não tinha. Eu não tinha esse tempo. Então, assim, comprava uma gramatura de 20 e aquilo passava para minha roupa. E era a contaminação que vinha. E era a contaminação que eu levava para minha família. E era a contaminação que fazia com que eu estivesse fora da minha casa, porque eu não podia... Meus filhos pequenos, uma com 3, outro com 9. Era uma logística que eu tinha que ter dentro do hospital e ir lá. Ir lá. Pensar na nossa vida. Fátima, eu estava, nessa época, chefiando a maternidade dos servidores. E maternidade, você sabe, ela é uma porta aberta. Eu não tenho como dizer quando é que a mulher vai parir. Né? Ela vai chegar e ela vai entrar. E eu tinha muitas mulheres assintomáticas. E a gente, dentro dos servidores do Estado, como foi, eu trabalho, né, nos servidores, no Ministério da Saúde há 31 anos, quando ela entrava, a gente botou como protocolo um SOABA. E muitas positivas, muitas positivas. E aí vieram, num determinado momento, com uma gramatura inferior. E a gente identificou isso. Só que a gente já tinha distribuído, a gente já tinha trabalhado com aquele material. Eu juro para você, por tudo que é mais sagrado. Eu fui para casa chorando. Não só pela minha família, porque eu não sabia se eu tinha sido contaminada, mas pela família dos meus colegas. Exato. Que eu, naquele momento, era responsável, que é assim que a gente se sente quando tá como gestor, a gente se sente responsável pelas pessoas que eu estou lidando. Então, assim, eu dei aquela gramatura. E eu fui para casa no telefone, conversando com meu marido, eu acho que eu nem volto para casa, só que eu tenho um plantão inteiro. E quantos não ficaram dentro do hospital? Eu tenho um plantão inteiro, meu amor, que eu liberei esse mesmo material que eu estou com medo de contaminar, como é que vai ser a família dele. Então, foi um momento muito ruim e que eu acho que a gente que trabalhava em gestão, a gente começou a ter um outro olhar. Um olhar diferenciado, um olhar que tinha que ter realmente planejamento. E voz.
Porque foi, eu acho que um dos momentos que a gente mais falou, não aceito, não quero, não vou fazer, porque a gente tinha um respaldo da comunidade, da sociedade, Exato, porque exato. também estavam todos muito assustados, né? No meu bloco mesmo, o pessoal se escondia, nem entrava no elevador comigo. Meu Deus. Foi uma época muito ruim, né? E eu penso que a partir dali, para nós, enquanto gestão, teve essa mudança. Apareceram, né? Acho que a gestão da qualidade ela melhorou muito depois disso. Segurança do paciente melhorou muito depois disso. Alguns hospitais não, mas aqueles que têm um gestor, administrador geral, que tem a formação em gestão, que tem formação em planejamento estratégico, né? Eu acho que ele ficou mais envolvido nisso, porque ele também se Mas sentiu eu pesado, acho né? que hoje a gente precisa fazer com que valorizem-se os tecnólogos, os administradores que estão em hospitais, que estão em serviços de saúde. Por favor, valorizem-se, porque essa valorização faz com que tudo ande bem. Né? Desde a recepção, quem é a primeira pessoa que você vê quando você chega? É o recepcionista? Nem sempre. Nem sempre. É o vigilante. Sim. E esse vigilante tem que estar muito bem informado. A informação é importantíssima. Né? A humanização começa na portaria. A gente chama de jornada do paciente. Exatamente. É o que ele faz desde a entrada do Até a hospital saída. até, né, ser atendido, ser cuidado, teve alta, e quando ele vai para casa. E não é só alta, não. É como é que ele é atendido no pós-morte também. Para E onde vai esse corpo? aí eu quero te dar um spoiler. Spoiler, não. Eu quero te falar uma coisa que eu adoro trabalhar com indicadores. Amo. Amo Quem trabalhar não com mede indicadores. não faz gestão, amiga. Pois é, E né? quem não faz gestão é o quê? Eu não sei. Quando você olha um sistema de saúde, um serviço de saúde, você olha ele como um sistema aberto, onde há a entrada do paciente, onde há o tratamento do paciente e onde há a saída desse paciente. Sim. Então, os indicadores, ele vai nos dar informação de tudo. Agora, não adianta você ter indicador número. Isso não é indicador. Não. É dados. Você tem que Transforma ter a agora isso em informação. informação. Então, você vê, qual é a saída de um hospital? Você tem saída como? Alta Sim. e óbito. Sim. E aí tá a qualidade nos Alta dois revelia. momentos. E aí parou aí? Então nós tivemos 10 altas. Tivemos transferência. Aí, quais foram as altas? Aí sim, a partir desse dado, nós vamos ter informação. O que foi feito? Por que essa pessoa morreu? Ah, porque ela já entrou ruim. Comissão de óbito. Entendeu? Então, é tudo assim. Eu acho que nós, administradores, tecnólogos, tudo na área da saúde, nós temos que sentar, sim, à mesa de negociação com a equipe multidisciplinar. Porque o trabalho é multiprofissional, né? Mas o trabalho numa unidade de saúde, ele é interdisciplinar, ele é matricial. Onde acaba o meu processo, começa o seu, mas eu acompanho o seu e tu acompanha o meu. Não é porque você é administrador e eu tenho CRM, ou um CRA, ou qualquer outro número. Então, é isso que é importante a gente saber. Né? Então, a preocupação do CRA, falando aqui do CRA, até mesmo pela minha experiência. Eu não digo que eu sou experiente, não, sabe, Deise? Eu digo que eu tenho vivência. A vivência machuca. Então, quando machuca, aí você dá valor. Sim. Experiência. Não sei se eu me fiz entender. Eu entendi. Experiência, você passa por ela. E aquilo pode te tocar ou não, pode te impactar ou não. Hoje, para você ver, hoje eu não consigo ver uma pessoa precisando de alguma coisa, a gente não poder ajudar, principalmente na área de saúde, né? E a área de saúde, ela não está boa. Não é por falta de dinheiro. Eu não acredito nisso. É por falta de gestores competentes. Obrigada. É verdade. Depois disso, a gente podia até terminar o podcast que você finalizou com chave de ouro, mas não é essa a questão. Estou falando assim, quando eu não consigo gerenciar, quando eu não tenho uma gestão boa, quem sofre é quem está lá na ponta. Então, você falou muito de números, de dados, mas eu também acho que uma ouvidoria bem feita... Ouvidoria. Para eu ouvir o que
Porque, assim, o que é qualidade? O que você é qualidade para você enquanto paciente? Qualidade para mim é eu chegar, marcaram para eu chegar às 8 horas da manhã lá no setor de internação. Aí eu cheguei às 8 horas e, no máximo, 8h20, eu tô lá no meu leitinho lá esperando, porque não marcaram para eu estar lá. Mas isso aí não acontece. Ele chega, tem gente ainda no leito dele, eu não tive uma logística de alta, e aí ele espera até às 9, aí às 9 é que vão fazer a documentação dele, ele entra para o leito às 10. Mas, assim, se você pensar em número de qualidade, ele foi internado, ok. Conversa com ele agora. Teve qualidade? Para ele, não. Porque esse tempo que ele Até porque a perdeu... expectativa de qualidade é diferente para cada um. Isso. Eu preciso ter um lençol de linho para uma pessoa que não tem isso em casa? É isso. Mas eu tenho que ter o material O para ele se básico. É preciso eu ter um hospital com uma entrada de mármore Carrara? Se a casa dele nem tem piso. Mas ele ser atendido, ele ser Eu atendido estou com qualidade. Exatamente. Eu estou falando de hospital público. Sim. Estamos falando a mesma coisa porque é a nossa experiência. Mas o vivência. hospital privado também tem isso. Mas será que tem qualidade? E aí, quando você fala de internar um paciente ou de dar alta, entra mais uma equipe aí, a equipe da limpeza. A limpeza terminal, a limpeza básica, né? Existem várias coisas. E quem sempre está à frente é o enfermeiro. Sim. Pelo menos até para poder treinar esse pessoal. Como vai limpar. A educação continuada é importantíssimo. Os protocolos, os hospitais, as unidades de saúde têm protocolos. Precisa ter protocolo. Se não tem, tem que fazer. Se não tem, tem que fazer. É ponto isso. É inegociável. .com.br. Não tem outra coisa. Se a gente tivesse alguma coisa assim, que eu te perguntasse assim, o que a gente tem na administração que é inegociável? Se você me pergunta, eu te respondo. São os protocolos. Os protocolos. Sem protocolo, eu não tenho como organizar. Exatamente. O protocolo é importantíssimo para tudo. E a gente faz, o serviço de qualidade dentro de um hospital, eles fazem a normatização, criam os protocolos e depois treinam em cima desses protocolos. Para que todo mundo fale a mesma língua. Sabe por quê? A gente não pode profissionalizar a gestão. Profissionalizar, que eu digo assim, personificar a gestão. A gestão da Fátima, a gestão da Deise. Não, é a gestão do Hospital São Martim. Carlos Chagas. Mas é a gestão. É a gestão. E que tem que falar a mesma língua. A mesma língua. Porque outra coisa é prontuário. Né? Os prontuários, a documentação médica, ela está sempre junto da administração, né? Às vezes tem médico lá, às vezes não, tem que ter médicos, né? Mas os prontuários eletrônicos existem, mas tem muitas normas de legislação para ele. Não seria legal a gente entrar num hospital, como você falou, Carlos Chagas, mas você foi atendido no Getúlio Vargas, o teu nome, o teu lá, aí seria prontuário único. Olha que legal. Mas isso aí vai ainda, eu acho que vai conseguir, e depende muito desses nossos egressos aí, dessas pessoas, desses meninos que estão chegando. Muita coisa a gente tem para fazer. A formação de líderes, tem que ter líder. Que você começou até conversando, conversando sobre isso. Ninguém nasce. Eu sou líder. Claro, eu sou líder. Mas eu tenho que saber trabalhar essa liderança. Como é que eu vou trabalhar essa liderança? Tem cursos para isso. Tem curso para isso. Dentro da própria gestão hospitalar. Exatamente. Dos MBAs, entendeu? Então, assim, não existe essa separação na saúde. Essa saúde, cada um tem o seu papel, sim. Claro que um administrador não vai prescrever um remédio, não vai aplicar uma injeção, nada disso. Mas ele vai ver se aquela injeção é aquilo mesmo. Se eu comprei certo, se eu comprei errado. E até custos. Eu precisava comprar por esse valor tem a menor. Será que eu poderia comprar três ao invés de um? Será que está superfaturado? Porque a gente tem que também ter essa visão. Isso, Deise, vai muito de cultura. Eu estou falando agora como administradora, tá? Vamos embora. Entra no gancho. Não, isso vai muito de cultura. Sextas-feiras de tarde. Quem já passou num hospital sextas-feiras de tarde? 5 horas da tarde, eu saí às 7, por aí assim. Entra um médico e diz assim, olha só,
eu preciso de um catéter intracraniano para uma criança de não sei quantos anos. Você louca dentro da sala, a quem você vai recorrer? Entendo. Sabe por quê? Se você não conseguir, Você perde uma vida. a criança vai morrer, tá bom? É isso que você recebe nos peitos. Eu me lembro que eu fui aonde eu podia ir para pedir emprestado, consegui. Fizeram o procedimento. No dia seguinte, 7 horas da manhã, eu estava de novo. A conta? Não. Fui no leito do paciente, porque eu andava o leito. Quando eu entrei no leito, aí eu vi a criança. Eu falei, e aí, doutor? Doutor não, enfermagem. Eu não me lembro mais, já tem tempo. Viveu? Tá vivinho, mas tá igual um quiabo. Legal, ele não morreu. Entendeu? Então, nós temos que entender que a cultura ainda precisa ser modificada. Porque não existe. A cultura não se muda. Muda, Claro sim. que muda. E só muda com a capacitação, o conhecimento, a formação. Eu falo mais uma vez aqui, a gestão é importante no hospital. Não adianta você ser só técnico. Existem técnicos excelentes que são maus gestores, sim, porque não estão preparados. Então, esses cursos nossos que existe de gestão em saúde, de administração hospitalar, porque já não sei se é mais assim, eu acho que é administração em saúde, né? Então, ela precisa ser bem procurada, até por nós mesmos, que um dia a gente vai precisar. Então, aí uma coisa que eu estava fazendo ontem era vendo o preço, né, dos cursos, como é que anda o mercado, né, eu vi cursos até de R$49. Eu não sei que tipo de entrega que é dada. Não sei, Oi? Fátima, juro pra ti. E aí eu fiquei assim, que entrega? Me deu vontade de entrar no Reclame Aqui para ver qual seria o órgão que falaria se aquilo não. R$49. Como que isso é ofertado? Como é que ele aprende? O que ele aprende? Como que é avaliado no final? Não sei. Eu, assim, pegando muito gancho e trazendo para mim, né? Eu tenho uma equipe maravilhosa de professores dentro do Instituto, tanto da pós-graduação quanto da graduação. A gente tem reunião de colegiado. E aí? Vai realmente? Esse indivíduo tem condições de estar indo, né? Porque a nossa responsabilidade é botar pessoas competentes. Né? Nós temos, muitos dos nossos alunos estão trabalhando no Hospital de Ipanema, já pegou administração dentro da Rede Dó. Mas por quê? Porque são capacitados. Capacitados, é verdade. Então, a gente precisa, quando buscar um curso, né? Seja ele um MBA, seja ele uma graduação de gestão hospitalar, não é preço. Não é preço. É o que se entrega, porque preço é o que você tem depois de formado. O quanto custou aquele seu diploma? O que aquele seu diploma trouxe para você? Não é uma graduação de 1 ponto, não é uma graduação de 2 pontos. Pronto, falei. Pronto, falei. Não era a ideia, não, mas assim, é ver quem é que está te formando, o que está oferecendo para você, para que depois, numa conversa dessa entre administradores, a gente não tenha que pensar naquele administrador, meu Deus, morreu, mas não tinha um material. Mas como? Não fez a conta que iria acabar em 2 meses Qual é aquele a previsão? material? Qual foi a previsão de, né? Comprou dentro do preço, ou teve que comprar de qualquer jeito, porque já tinha acabado e não acompanhava estoque? E muita coisa dentro de estoque hospitalar, é importante a gente pensar que estoque hospitalar é uma coisa que não é muito bom você ter estoque por causa da validade, né? Então, existem várias coisas que a gente pode fazer dentro do estoque, de entrega programada. Prefiro. É muito melhor, porque aí você vai perder um material e você vai ter que jogar fora. E aí o custo é muito maior. Foi o custo da entrega, foi o custo do estoque, foi o custo do desperdício e foi o custo também do descarte. E aí você tem alguns hospitais federais que eles tratam isso como bens inservíveis. Não existe que isso. Tem, assim, milhões que teve que jogar fora. Mas por quê? Não viram previsão de entrega? Não. Pois é. E aí vai jogar fora onde? Só que vai para o Ministério Público. Os hospitais públicos, esses bens inservíveis, eles têm que prestar conta no Ministério Público. Prestou conta. E é isso, dá um trabalho danado, Fátima. Eu sei. Quem comprou, por que comprou, que previsão que Mas fez. Mas isso aí é até para você depois. Jogar fora o negócio. Agora, você descartar
tem que ter muito cuidado, porque existem empresas que descartam. Sim. E você tem que saber aonde ela vai descartar. Porque o lote, Você tem- ele é rastreável. Não é só isso. E você vai abalar o meio ambiente. Se ela jogou no rio, se ela jogou um medicamento, não sei, em algum lugar, você vai acompanhando. Olha só, eu era louca. Eu ia acompanhando para ver aonde era. E aí eles tinham que me retornar com um documento, com foto, onde botou, onde não botou, tudinho. Essa é a nossa preocupação. A gente diz que o pensar muito, nós administradores pensamos muito, né? A gente prevê, a gente pensa prever, planeja, tudo P, tá? Agora, o planejar é muito importante, o programar é muito importante. Sim. E saber também que nós trabalhamos com meio ambiente. O meio ambiente é muito importante. Eu amei a Semana Científica com o Edson San San Román Román e o Josué Freitas, se não me falha a memória. Que eles trouxeram justinho isso. E eles trouxeram uma visão que eu sempre tive e eu passo isso para os alunos. Quando eu contrato uma empresa terceirizada para fazer desprezar, né, os nossos materiais, os nossos resíduos, eu não é porque eu contratei a Fátima que agora a responsabilidade é da Fátima. Nós somos, partilhamos. É corresponsável. Corresponsáveis. Nós compartilhamos as responsabilidades. Então, assim, eu comprei dela o processo de descarte, ela vai descartar, mas se ela descartar errado... É a logística reversa. Isso. Mas se ela descartar errado, não é, não, vem o Ministério Público me cobrar, não é problema meu, não, é problema nosso. É problema então, você nosso. tinha que ter visto. Então, saúde não existe essa frase, problema meu. Não. E aí, quando você falou, eu era louca, né, que eu ia... Você não era louca, você era você é uma pessoa responsável. Não é à toa que você é uma das minhas convidadas. Na verdade, a minha primeira convidada para dar o pontapé nesse podcast de Conexão em Rede, né? Porque eu sei da sua competência, eu sei a profissional que você é, eu sei da sua capacidade e até de articular falas. A gente está falando justinho a mesma coisa, né? E não combinamos. Nada. Absolutamente nada. Isso aqui realmente entrou como um grande bate-papo. Um bate-papo trazendo as nossas experiências enquanto gestão, enquanto planejamento. E dois profissionais diferentes aqui, mas iguais. Iguais, porque lidamos com a mesma coisa. Com a mesma coisa. Né? Você tem a sua formação, eu sou formada pela Universidade Federal de Santa Catarina em planejamento estratégico da gestão pública. Eu sou formada pela Fiocruz, junto com Lisboa, eu também, em gestão hospitalar e qualidade e segurança do paciente. Então, a gente fala as mesmas línguas pelas nossas formações, que é isso que a gente está batendo na tecla. Procurar as instituições de ensino sérias. Duas profissionais diferentes falando a mesma língua, porque temos uma formação que nos levam a isso. Que conheça a realidade, né? E assim, é estudar, nós temos que estudar. Epidemiologia, só estuda os médicos, enfermeiros, outros profissionais? Não, nós também temos que estudar. Né? Nós temos os cenários a estudar, que é o cenário social, é o cenário mercadológico também, para institutos principalmente. Né? A gente olha algumas coisas assim, eu fico muito triste quando eu vejo uma coisa chamada regulação. Né? Não mexe nesse viu vespeiro, não. A regulação é uma coisa séria que deveria ter uma mãozona em cima, assim, para ver o que pode fazer para melhorar. Porque estou falando de gente que não tem condição de ir para um hospital privado com plano de saúde. Né? 40% da nossa população, eu vi outro dia, tá? Eu não vou confirmar isso, tem plano de saúde, mas 100% da nossa população tem SUS. Sim, Todos temos SUS. A universalidade é muito grande. Temos que trabalhar com equidade, entendeu? Temos que saber o que é bom para um e o que é bom para o outro. Quando tu falas da ouvidoria, a ouvidoria não tem que dar atenção apenas a elogios. Ok, elogio legal, mas as críticas têm que ser muito mais avaliadas. E como vamos sanar? Como vamos sanar? Então, eu sou professora da Lupa e dou curso de responsabilidade social em ouvidoria. Né? E, desculpa falar o nome. Então, e ela tem um convênio com a Associação Brasileira de Ouvidores. E eu falo muito isso. Né? Nós temos a ouvidoria e a primeira coisa que a gente tem que ter dentro de uma instituição, principalmente de saúde,
é a ouvidoria corporativa. Você tem que ter ouvidos. Você tem que saber ouvir. Escutar, todo mundo escuta. Mas ouvir é diferente. E ser imparcial. Essa ouvidoria, ela não pode ser corporativa, no sentido de vou apaziguar porque é fulano, Exato. vou apaziguar porque é ciclano. É a segurança do paciente. Mas ela que traz. Você Colocar sabe pra que frente. em um dos hospitais eu tinha público, tá? Eu tinha um serviço. Eu não sei se eu te falei, eu acho que eu era meia louca. Eu tinha um serviço de camareira. E aí eu queria saber como estavam sendo tratados os profissionais, os pacientes. E eu tinha uma camareira muito engraçada, sabe? Ela entrava na enfermaria, rindo, não sei o quê, brincando. E aí ela criou uma confiança, ela construiu uma confiança com os pacientes. E aí eu não mandava não, tá? Ela vinha na minha sala e falava, dona Fátima, posso entrar? Falei, venha, o que vem por aí? Olha, não foi feita a limpeza assim, 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 a limpeza geral, terminal não foi feita, o paciente tal veio a falecer. Então, eles vêm falar com a gente. Então, tem muita coisa. Sabe que eu vou falar para você também, que eu gostaria muito que isso, não sei se vocês têm, é a segurança do trabalho em hospitais. O SESMIT. Tá. Sim. A CIPA em hospitais. Eu fui a presidente de CIPA em 87, num hospital público que não tinha CIPA. Tinha, porque é obrigatoriedade, Não né? tinha, amor. Nem assim? Não, nenhum hospital público tinha CIPA. É porque às vezes você tem a SESMIT, mas você não tem ela... CIPA. CIPA. Tá. Você às vezes até tem, mas ela não é atuante. Não, é CIPA. E aí eu comecei a trabalhar a CIPA. Amo. Sou cipeira também. E aí nós descobrimos que as quedas... Eu tinha muito acidente com queda. Paciente Não, ou funcionário? não. Funcionário. Olhando para o funcionário, tá? O paciente, com certeza, né, tem a segurança do paciente e tudo. E aí as quedas eram às quartas-feiras. Dia específico. Dia específico. Do terceiro para o segundo. Olha só o que um indicador te mostra. Foi te levando, né? Foi me levando. Depois saiu das quartas. Aí passou para sextas. Mas as quartas, as quedas eram com plantonistas. Correndo, saíam para outro emprego. E caíam mesmo. Iam para o médico ver o que aconteceu. E depois eu vi a queda do primeiro para o segundo, do segundo para o primeiro, às sextas-feiras. A pressa para ir para casa. Aí eu fiz uma pesquisa de clima organizacional. Você está vendo como uma coisa puxa a outra? O indicador vai te levando. Por que eu fiz essa pesquisa de clima? Porque pesquisa de clima não mostra para você a satisfação da paciente. O que ela mostra para ti é do paciente, do funcionário. A pesquisa de clima ela te mostra o comprometimento do funcionário com o trabalho. Então, quando ele caía de às quartas-feiras, do segundo para o primeiro, ele estava comprometido com outro trabalho também, mas se machucou. Quando eu comecei a ver de sexta-feira, do segundo para o primeiro, era o comprometimento de ir embora para casa. Então, a pesquisa de clima é outro instrumento que eu sugiro que vocês procurem ver, que é uma coisa muito interessante. Muito interessante, que te mostra coisas que você... Isso você fez como CIPA? Ou era só Fiz como diretora. Como diretora. A partir dos indicadores da CIPA. Entendi. E excelente, Deise. Excelente. Te mostra tudo que você quer e que você não quer. Interessantíssimo. Pesquisa de clima organizacional é uma coisa muito interessante. A gente fez muito, foi de cultura da segurança, né? Para saber como é que, se as pessoas notificavam os eventos adversos, né? A maioria das pessoas tem medo de notificar. Muito. Medo de perseguição. Queda, né? Ninguém cai no hospital. Nenhum paciente cai. Nenhum paciente cai. As pessoas têm muito medo dessas notificações. A gente tem que parar. A gente tem que tentar mudar a cultura do medo.
Porque a cultura do medo te faz reincidente, Sim. entendeu? Mas aí precisa também de uma cultura da não perseguição. Da não perseguição. Não é porque teve uma falha hoje com aquele profissional, a gente bota ele para reciclagem, vai fazer treinamento, né? Você mesmo falou da necessidade dos treinamentos, que no meu ver tem que ser a cada 6 meses, porque nem tudo Exato, você em absorve. cima dos protocolos. Isso aí, nem tudo você absorve no primeiro treinamento. E esses treinamentos fazem com que você tenha uma segurança do falar, né? De dizer o que aconteceu. Se tiver perseguição e a pessoa tiver medo de perder um emprego... Mas eu acho você que aí não consegue é, as não é só na notificações. saúde, né? Eu Eu nunca acho que em trabalhei em tudo. outra coisa, mas realmente sem todas as empresas, todas as coisas. E aí sim eu digo, o administrador, o tecnólogo, ele é necessário que ele trabalhe humanização em RH. Ele trabalha exatamente. Aí você caiu numa história que aí já é enfermagem, daquela técnica de enfermagem que aplicou, acabou administrando uma medicação numa criança, né? E aí a gente entra em segurança do paciente, avaliação de causa raiz, mas assim, como é que você bota uma recém-formada num setor onde ela estava? Isso eu estou falando da minha área, então eu posso falar porque eu tenho local de fala. Como é que você coloca uma pessoa recém-formada para trabalhar com algo que ela não sabia? Eu tiro todas as outras coisas que a mídia, né, fala dela, E isso olha, aí e eu vou te falar, a mídia esquece. fica de boquinha aberta esperando. Então a É um gente bando de pintinhos já esperando é, uma mãezinha trazer exato. comidinha na boca. E a gente faz, infelizmente. Né? Eu acho até que Quem não é? Isso. Ninguém sai de casa, eu gosto muito dessa fala da segurança do paciente. Ninguém sai de casa dizendo, hoje matarei. Ninguém sai de casa falando. Se existe, aí é um psicopata, aí é diferente. Mas o profissional que ele está ali para cuidar, ele não sai de casa falando, hoje vou matar um, vou matar dois, não sei que ele tem alguma coisa. Bom, e aí ninguém sai assim, via de regra não sairia. Falhas acontecem, errar é humano, né? To err is human, né? Já dizia aquele livrão lá de 1999, que deu todo esse vulto pra gente, que a gente tem Que a hoje para gente brinca, né? para a segurança do paciente. Então, eu tenho a terceira vítima que nunca é trabalhada. Nunca é trabalhada nos hospitais. Nunca. A terceira vítima. Eu tenho... A terceira vítima é aquele que fez, não tinha consciência que fez, ele errou sem saber que estava errando e viu a falha e ele morre juntinho, via de regra. Se não é uma violação, se não foi algo que ele quis fazer, ele morre juntinho com quem ele causou o óbito da pessoa, né? Ou o dano àquela pessoa. Né? Então, acho que a gente precisa melhorar um pouco essas culturas dentro do hospital. Totalmente. Trabalhar Entender isso. que o nosso lucro não é um lucro financeiro, é um lucro social. É o sorriso da pessoa quando sai, né? É o choro até da pessoa, do familiar quando a pessoa morre. Mas é estar junto. E o RH ali, eu acho que poderia ter feito uma intervenção. Não era o momento dela de estar num setor aberto, com vários recebimentos. Ela ainda tinha que passar por uma 4 meses dentro da firma, 7 meses Aí de formação. falha. É falha. Mas não é falha dela somente, não, é falha estrutural. É falha estrutural. De como fizeram a contratação, e é isso que a gente fala nos cursos, né? Exato. Como é que você contrata, aonde você coloca para trabalhar. A gente precisa ter essa visão, sabe, Fátima? Por isso que ser gestor ele é muito amplo. Muito amplo. Muito amplo. Não é simplesmente pegar o canudo debaixo do braço, não. sou gestor, sou administrador, vou fazer e acontecer. Não é mesmo, né? Não é e aí mesmo. Tem que ter a vivência. E não a experiência. A vivência para poder a gente sentir. Eu aposto que esse hospital nunca mais vai botar um recém-formado no mesmo setor onde ela estava. Eu espero, né? Que tenha servido como aprendizado, né? Mas para ela marcou, né? Espero também. Também espero, pois é. Também espero que para ela também tenha marcado, né? Cada cabeça é uma sentença. Né? Exato. Porque quando você causa um dano a uma pessoa e você se coloca numa posição de que fiz porque estava prescrito, também não é legal, né? Vai fazer quando está prescrito no tua mãe? O paciente é o amor da vida de alguém. Com certeza. É isso que eu falo sempre quando a gente vai fazer palestra sobre segurança, qualidade. Ele é o amor da vida de alguém. Então, assim, o amor da sua vida está lá deitado, lá na cama, está recebendo aquela medicação. É porque foi prescrito? Comigo não funciona assim. Antigamente, eu tinha o DEF, né? Quando eu ia fazer medicação, ficava igual uma louca, né? O dicionário de especialidades farmacêuticas. Hoje em dia a coisa é muito mais fácil. Muito tem o mais Dr. Google. É. Você entra no Google, o Google diz qual a forma de concentração, de diluição, período de que ele pode ficar diluído, que eu posso fazer. Hoje é tudo muito mais fácil. Quem não tem um celularzinho na mão para tirar dúvida, amiga? Quem não tem, né? Mas, bem,
Eu acho, Tiago, a gente tem um grupo que fica na retaguarda, agradecer ao Tiago. Não sei como é que a gente está no nosso período de... Que eu realmente, A como gente é o primeiro, eu não tenho a contabilidade do... Sei que a gente falou muito. falou. Agora, o Eu quanto só queria complementar. é toda sua. Pelo Conselho de Administração, nós já te respondi o que a gente tem, né? Ontem nós fizemos uma plenária onde só foi conversado sobre isso. Muito interessante mesmo. Né? E nós temos também, fiz parte da comissão, não era comissão de saúde, mas era uma comissão de estudos de saúde, da atenção básica, alguma coisa em Brasília, no Conselho Federal de Administração. Agora, nós temos um ofício de agosto de 2024 do presidente, né, do Conselho, mandando para as instituições de ensino superior, falando da importância da gestão na área da saúde. Então, eu recebi isso, eu achei muito interessante falar aqui. Nossa comissão de saúde, eu não vou fazer, não, isso não é uma propaganda, não, isso é até um marco para a gente, tá? Que ano passado, em junho do ano passado, até dezembro do ano passado, nós fizemos um estudo num dos municípios do Rio. E, gente, é uma das coisas mais lindas. O professor Tiago daqui estava. Daqui a pouco ele vai estar, Isso. né, na próxima semana. Ele estava, e aí nós fizemos um mapa estratégico, nós fizemos um olho de café, mas foi assim, são dinâmicas que trouxeram para a gente o que a atenção básica, né, dentro das redes de atenção, deve ser olhado com muito mais carinho, a atenção primária, né? Porque a atenção primária é a atenção da prevenção. O custo é pequenininho. Até chegar à terciária, que o custo é grandão. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. E esse município, nós conseguimos, pelo Conselho, pela CAIS, que é a Comissão de Saúde, trabalhar nisso. Né? Então, foi um marco mesmo, muito interessante. E gostei muito disso. Vocês fizeram dinâmicas no município? Ficamos Essa 3 dinâmica, dias. ela pode ser... Me conhece, né? Vou perguntar logo, porque aí fica ao vivo, né? Fica na gravação, não tem como fugir. Ela pode ser formatada para alunos? Pensaremos em algo. Pode. Né? Porque sim, ele já pode sair da formação dele com esse pensar que você está colocando agora. E é um pensar que às vezes dói, tá? Sim, mas a dor faz parte. Mas dói para o profissional que já está lá. Agora, para o aluno, não. O aluno vai criar coisas interessantes, né? Então, assim, nossa comissão está lá. Pode fazer, quiser, a gente pode ir lá, a gente pode marcar. O nosso presidente agradece muito o convite, o professor Wagner Siqueira. A Câmara de Estudos lá também agradece, né? E eu agradeço essa oportunidade de estar aqui, me fazer viver. Porque eu não vivo sem falar de hospital, falar de serviços de saúde. Eu não vejo. Muito obrigada. Você é maravilhosa. Olha, eu não me arrependo em nada. O convite tinha que ser seu para dar esse pontapé. Obrigada. O Instituto Carlos Chagas agradece o seu sim, né, o seu aceite. Sempre estarei aqui. É uma parceria que me deixa muito feliz poder contar com vocês sempre, dentro da formatura dos alunos, na Semana Científica. A Semana Científica foi maravilhosa. É uma pena que a gente ainda não tinha todo esse espaço para ter gravado, para ter colocado agora na rede. Foram palestras assim dignas de Oscar, né? Maravilhosas. Né? E eu vou chamar todo esse grupo de novo, vou conversar com o Edson, com o Josué, com o Alan, para a gente estar trazendo as conversas agora num formato podcast para ficar aqui para o Instituto. Obrigada. Nós temos todo um arcabouço tecnológico para fazer você ser o melhor gestor que você puder ser. Mas lembrando, cabe a você também buscar. Né? Nós te damos todas as ferramentas, te ensinamos como usá-las. Aí vai caber a você fazer com que essas ferramentas sejam bem utilizadas no futuro. Então, o Instituto agradece a você também que está vendo, que está nos assistindo. E a gente te espera encontrar em outros podcasts, tá ok? Obrigada.